Bora lá, turma! Aqui no Telegram de Geração de Valor para mais uma palavra sobre liderança, uma mensagem sobre liderança. E é claro que aqui não tem mensagem de guru. Aqui tem mensagem de quem está na vida real, na prática, no campo de batalha. Meu Deus! Compaixão daqueles que querem fugir do campo de batalha. Compaixão, compaixão, compaixão. E não só compaixão, como também atitude, né? Por isso que eu tô por aqui, né? Para de repente também colaborar para que você não caia na conversa mole de um guru que tenta te tirar do campo de batalha, que tenta te convencer que o campo de batalha é nocivo, né? E que liderar, ter paciência com pessoas, ter perseverança com pessoas, ter tolerância, não conivência, mas tolerância com pessoas é ruim, é desgastante. É estressante? Pois é, estou aqui para fazer a minha parte, para te livrar dessas crenças absolutamente limitantes, né? Crenças construídas por pessoas que lidaram mal, né? Lidaram mal com tudo isso. Lidaram mal. Então, como elas lidaram mal com pessoas, como elas não souberam se relacionar com as pessoas, né? E com os seus problemas, e com suas adversidades. Então elas desistiram e deixaram de experimentar isso que eu experimento há muitos anos, há mais de 40 anos, que é a recompensa, essa recompensa extraordinária que transcende a recompensa financeira, que é ver pessoas se desenvolvendo, fazer parte do desenvolvimento de pessoas, do crescimento das pessoas, da libertação das pessoas. É quem lidera, liberta. Quem lidera, liberta. E eu tô aqui para te liberar uma palavra aqui também que pode ser libertadora nesse momento, né? Então, vamos lá, galera, vamos lá. Depois desse aquecimento aqui, eu quero trazer uma pergunta. Como é que você tá diante dessa onda de demissão em massa que muitos estão alegando ser por conta da inteligência artificial, né? A inteligência artificial substituindo algumas tarefas, algumas etapas do trabalho, ou dependendo do tipo de mão de obra que cada um tem aí no seu negócio, substituindo completamente a mão de obra, né? Ou seja, descartamos pessoas que fazem uma determinada tarefa, porque essa tarefa vai ser cumprida 100% pela inteligência artificial. Como é que você está nessa onda? Eu vejo o seguinte, eu vejo gente com um apetite para demitir hoje que me impressiona, cara. Me impressiona. Vontade que as pessoas têm de demitir, o desejo que as pessoas têm de demitir, principalmente essas que estão mal resolvidas, né? Líderes não, né? Chefes travestidos de líderes, né? Com vontade de demitir, cara, assim, com uma gana para demitir, com um apetite para demitir, né? Com uma disposição para demitir pessoas que é impressionante. E muitas vezes, essa gana, essa ansiedade para ficar livre das pessoas, tá levando essa galera a tomar decisões muito equivocadas, né? Muito equivocadas. Eu digo a vocês que eu tenho uma inclinação assim muito forte, muito potente para não demitir ninguém, né? As pessoas têm que se demitir, as pessoas têm que se desligar, as pessoas têm que desistir de mim, entendeu, cara? Isso para mim é um princípio. E quando eu vejo, me trazem questionamento, mas Mário, e se eu puder substituir essa mão de obra dessa pessoa aqui, desse perfil aqui, 100% para inteligência artificial? Nem assim eu devo demitir? Olha só, é uma pergunta muito interessante. A resposta para mim é a seguinte: eu empreendo para libertar pessoas e para escalar os meus negócios. Então, o meu papel como empreendedor é sempre como que a minha função de líder, de desenvolvedor de pessoas, líder não é um instrutor, hein? Líder não é um mentor só, é um desenvolvedor de pessoas. Como é que esse chamado que eu tenho para desenvolver pessoas, ele pode permanecer intacto diante do desafio de substituir pessoas agora pela inteligência artificial? Para mim a resposta é muito simples. Ó, a inteligência artificial, ela substitui a mão de obra medíocre.
Não é a profissão A, B, C ou D. A mão de obra medíocre será substituída pela inteligência artificial. A mão de obra de alta performance, a inteligência artificial vai agregar valor. Né? Vai potencializar a mão de obra dessa pessoa. Então, para mim, é muito simples. Eu tenho que elevar a ambição e o apetite do meu time antes de demitir. E se eu parto por uma ação mais ofensiva, no caso agora com a inteligência artificial à minha disposição, para aprimorar o apetite do meu time, eu não vou precisar demitir. Porque as pessoas que não vêm com esse apetite nesse momento, elas mesmas vão se desligar. Elas mesmas vão renunciar. Elas mesmas vão abrir mão. Então, por que eu ainda que entenda que a inteligência artificial pode substituir realmente uma parte da minha mão de obra, principalmente aquela que é executada de forma medíocre, né, com padrões médios de comprometimento, de entrega, de geração de resultado, por que eu não vou precisar demitir nem nessa situação? Por uma razão muito simples. Porque eu vou elevar a regra, eu vou elevar a referência da performance, entendendo sempre, lembrando sempre, que performance não é sobre o conhecimento apenas, é sobre a aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento é sobre padrão mental, padrão comportamental, caráter. O caráter que define a alta ou a média performance não é o conhecimento. O conhecimento por si só, Agora, o caráter vitorioso é que vai definir se essa performance vai ser alta. O caráter mediano vai definir se essa performance vai ser média, e o caráter miserável vai definir a performance miserável. Ainda que o conhecimento seja elevado. Ainda que o conhecimento seja elevado. Não é? Se você... Vamos lá, vamos falar um exemplo que é cada vez mais incontestável para gente. Se você vai olhar, por exemplo, a habilidade, o dom, o conhecimento também que tem o Neymar sobre futebol. A experiência que ele tem com o futebol, os exemplos que ele já viu dentro dessa área de atuação dele. E vai ver a performance que ele tem. Isso para mim é um exemplo incontestável, uma prova cabal do que eu estou falando aqui. Por que o Neymar não foi melhor do mundo e tudo indica que não será? E que cada vez é menos provável que vai conseguir ser campeão mundial interseleções. Por quê? Por conta de caráter. Ele não treinou seu caráter, não aprimorou seu caráter. Não é? Ele não desenvolveu o seu caráter de maneira a conseguir performance dos melhores. Né? Então, ele é um cara que talvez, né, isso é questionável que eu vou trazer aqui, mas talvez tivesse tanto dom, tanta habilidade, ou tanto conhecimento sobre a atividade que ele exerce, tanto quanto os que já foram reconhecidos como melhores do mundo, só que ele não conseguiu isso ainda. Não conseguiu isso ainda. Tudo indica, ele ainda tem chance, mas para isso ele tem que o quê? Tem que ter uma transformação de caráter, tem que ter um aprimoramento de caráter. Então, esse é um momento muito propício para você promover esse discurso, para você promover esse processo, para você promover essa oportunidade dentro do teu negócio. Porque quem tiver desenvoltura de alta performance não vai ser substituído por IA. Então, antes de você pensar assim, eu vou substituir fulano, beltrano, ciclano por conta da inteligência artificial, você tem que dar uma oportunidade para essas pessoas, mediante esse discurso, mediante essa exposição, mediante essa visão que você tem que entregar para esse time, delas não serem substituídas, delas terem a possibilidade de aproveitar a IA para performar melhor nos papéis que elas estão. Ou para que elas possam ascender a outros papéis. Mas e se todo mundo decidir fazer isso na minha empresa, Mário? Fica tranquilo, não é todo mundo que vai decidir. Por isso que eu digo que você não precisa demitir. Não é todo mundo que vai decidir, cara. Ainda assim, ainda que você sustente essa visão com todos esses argumentos que eu comecei a trabalhar aqui, né? Mas você pode elaborar muito melhor isso. Não vai ser todo mundo, então fica tranquilo. Agora, esse é o teu papel como líder. Teu papel como líder não é demitir. Teu papel como líder não é demitir. Deixa eu te dizer, cara.
Teu papel como líder é aprimorar as pessoas. Teu papel como líder é, ainda que você veja pessoas que estão cansadas no teu negócio, ainda que você veja pessoas que estão começando a apresentar desgaste nos seus papéis, nas suas jobs, na execução das suas tarefas, o seu papel não é desistir dessas pessoas. O seu papel é, às vezes, imprimir uma pressão maior ainda, mas não desistir. É uma medida de cobrança ainda mais elevada, mas não desistir. Sabe? Uma renovação para dar uma instrução ainda mais bem elaborada, mas não desistir. Entendeu? Então, reflita sobre isso. Cuidado para não entrar nessa pilha que o mercado está colocando em todos nós. Demissão. Vamos substituir a mão de obra pela inteligência artificial. Vamos substituir por substituir. Isso não vai levar a nada. Tá? Claro. Quando você tem essa postura, fica insuportável o ambiente daqueles que querem permanecer ainda com performance medíocre. Aí essa pessoa, ela mesma vai se desligar. Então é isso. Essa mensagem da semana. Fica com Deus e até uma próxima. Valeu!